Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor. Um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da presença, da graça, do favor, da misericórdia, da bondade do Senhor. Que você tenha um dia cheio da alegria do Espírito Santo, onde o Senhor te conduza, te direcione, que o Senhor enche o seu coração de boas esperanças, de boas expectativas, para que esse dia seja um dia para glorificar o doce e amado nome de Jesus. Amém? Vamos orar, vamos agradecer, porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Amém? Paizinho querido, Deus amado, Pai de amor, Deus misericordioso, Deus de bondade, Deus de fidelidade, Senhor. Nos colocamos na Tua presença porque nós te amamos, nós te desejamos e ansiamos mais de Ti, Senhor. Pedimos a Ti, Senhor, enche o nosso coração, Senhor, de expectativas pela Tua presença. Enche o nosso coração, Senhor, de desejo, de anseio de recebermos mais da Tua unção, do Teu doce e amado Espírito Santo, Senhor. Nos colocamos na Tua presença, Pai, porque somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Ah, Senhor, como somos pequenos, Senhor, diante de Ti, Senhor. Nos colocamos aos Teus pés, Senhor. Todos os nossos sonhos, anseios, desejos, Pai. Ah, Senhor, que o Senhor nos conduza nesse caminho, que o Senhor nos conduza no Teu caminho, Senhor. Transforma os nossos sonhos nos Teus sonhos, Senhor, que estejamos alinhados com aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Pai, eu peço a Ti hoje, nessa manhã, tira do nosso coração, Senhor, tudo aquilo que não está alinhado ao Teu propósito, aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, Senhor. Ainda que desejamos, ainda que sonhamos com algo, Senhor, mas que não está conforme o Teu querer, que não está conforme a Tua vontade, Senhor, tira do nosso coração, Senhor, aquilo que não glorifica o Teu nome, Senhor. Peço a Ti, ó Deus, leva cativa a nossa mente, coração, sentimentos, emoções, lembranças, Pai. Entregamos nas Tuas mãos, Senhor. Tira da nossa mente toda e qualquer lembrança, pensamento que não glorifica o Teu nome, que não nos faz bem, Senhor, que nos leva a um lugar onde o Senhor já nos libertou, Senhor. Eu declaro sobre cada mente, sobre cada pensamento, sentimento e emoções, pertencem a Jesus Cristo, domínio sobre os seus pensamentos, a soberania de Cristo, submissão a Cristo. Eu declaro que o Senhor nesse momento derrama o seu bálsamo, derramando o seu alívio para a opressão, Senhor, que toda tristeza, Pai, que toda angústia, Jesus, bata em retirada no poder e na autoridade do Teu nome, ó Pai. Derrama sobre esse coração, derrama sobre essa mente, Senhor, derrama a alegria do Espírito Santo, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que quando o doce e amado Espírito Santo habita em nós, não há espaço para tristeza, não há espaço para angústia, não há espaço, Senhor, para preocupações descabidas e desnecessárias, Senhor. Então eu declaro sobre essa vida, sobre esta casa, a alegria do Espírito Santo em meio à tempestade, em meio a conflitos, em meio à confusão. Seja livre, receba a alegria do Senhor. Ah, Espírito Santo, ministra sobre esse coração, que antes de qualquer coisa nós somos felizes e alegres, porque estamos na presença do nosso Pai, do nosso amado, do nosso noivo querido, ansiado, desejado, esperado, Senhor. Peço a Ti, Senhor, leva nossa mente, pensamentos, sentimentos, emoções cativos, tudo e qualquer que tira a nossa atenção de recebermos a boa semente, que é a Tua palavra, caia por terra, em nome de Jesus, Senhor. Usa-me, ó Deus, como canal de bênção, como canal, como instrumento, ferramenta útil para a Tua obra, Senhor. Que da minha boca, Espírito Santo, saiam palavras de vida, Senhor. Que todo eu, ó Pai, caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que não sejam as minhas palavras, mas sim as palavras do Senhor através da minha vida, Pai. Declaro sobre o meu dia, sobre o dia de todos aqui, Senhor, um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da Tua provisão, do Teu cuidado, do Teu amor, Senhor, cheio da Tua presença. Doce e amado Espírito Santo, o que vamos fazer junto hoje? Nos conduza, nos dê direções, nos dá revelação, nos dá discernimento, sabedoria para aquilo que nós precisamos não fazer no dia de hoje. Abre os caminhos, Senhor. Tira toda a pedra de tropeço da nossa vida, Pai. Tira todos os espinhos, tira todas as correntes. Abre os nossos caminhos, Senhor, para que esse dia nós possamos a cada minuto, a cada segundo, glorificar o Teu doce nome em todos os momentos. Em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus, Deus maravilhoso, Deus poderoso. Mais uma vez, nós temos um lindo nascer do sol, com aquela imagem linda, perfeita, laranjada no sol, incrível. Amém?
Vamos continuar aqui o nosso estudo sobre autoestima em Cristo, autoestima segundo a palavra, autoestima segundo as verdades de um verdadeiro encontro com Jesus. Quando encontramos com Jesus, a nossa autoestima ela é renovada, e ao ser renovada, a nossa identidade se torna uma identidade de filho. Não ter como receber uma nova identidade e não ter toda a sua vida transformada. E através dessa transformação, nós temos aí uma autoestima elevada, mas eu estou falando da autoestima segundo a palavra. Não essa autoestima segundo o mundo, de um egocentrismo, eu sou melhor do que você, eu sou mais bonito, eu tenho mais bens. Essa autoestima fútil e pequena, não. Nós estamos falando de algo superior, que é a presença de Jesus. Quando você realmente tem um encontro com Jesus, genuíno e verdadeiro, você é totalmente transformado. Então, aquilo que fazia você se sentir pequeno, incapaz, não sei fazer, o Senhor restaura de uma forma que eleva, sim, a sua autoestima em Cristo Jesus. Amém? O nosso texto base, né, é João 4. Hoje nós vamos, João 4, 27. Nós vamos ler especificamente esse capítulo para que nós caminhamos a autoestima aponta para a sua identidade. Vamos lá, em João 4, 27 diz o seguinte: naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles perguntou: o que está fazendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quanto à mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse ao seu povo. Aleluia! 28. Venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. E não seria ele, por acaso, Cristo? Amém? Aqui o cântaro, quando ela deixa o cântaro, ela larga o cântaro, ele representa, na vida dessa mulher, ele representava. Ela deixou para trás, é como se fosse o passado dela. Aquele cântaro, ele representava dor, sofrimento, lugar de rejeição, de frustração. Porque, como nós já falamos, ela sempre ia ao meio-dia, era o horário mais escaldante do sol lá no deserto, que era o horário que ninguém nem saía praticamente, né? Muito menos para buscar água, que a água já tinha aquecido, a água estava quente, não existia geladeira, então a água já estava quente, então ela saía por causa da rejeição, porque as pessoas não queriam ser vistas próximo a ela, muito menos as mulheres, para não ficarem mal faladas. Então esse cântaro representa toda a rejeição que essa mulher passou, toda a frustração da vida dela. E quando ela tem um encontro com Jesus, o que ela faz? Ela larga esse cântaro, ela larga a rejeição, ela larga o adultério, ela larga as mentiras, ela larga a promiscuidade, ela larga a prostituição, ela larga tudo que ela fez. Assim somos nós. Quando nós encontramos verdadeiramente com Jesus, nós largamos, nós deixamos para trás tudo aquilo que nos leva a ser escravizado, tudo aquilo que nos leva a um lugar de dor, de sofrimento. Tudo se fez novo na palavra do Senhor. Então, quando ela teve esse encontro, que ela entendeu que ela estava diante do Messias, que ela estava diante de Jesus, ela simplesmente largou tudo, largou o cântaro, largou para trás, foi embora sem olhar para trás e foi cumprir o seu propósito, foi cumprir aquilo que ela foi desenhada para fazer. Ali ela foi restabelecida na sua identidade, e a sua autoestima fez com que ela tivesse coragem de ir a toda aquela cidade e ministrar tudo aquilo que o Senhor já tinha feito com ela. E aqui ele diz o seguinte, um pedacinho: quando temos uma autoestima sem egocentrismo, foi o que falamos logo no começo, nos conhecemos como filhos, e daí que nos tornamos pessoas com outro nível de autoestima valorizada para o reino. A mulher samaritana, ao se reconhecer valorizada por Jesus, logo recuperou a sua autoestima, largou seu cântaro e assumiu a sua identidade de missionária e foi falar do Messias para toda aquela cidade que antes a desprezava. Ao ter a sua identidade afirmada no encontro com Jesus, ao ter a sua identidade afirmada no encontro com Jesus, ela não se importou mais com o que os outros poderiam pensar dela ao ver ela falando com outro homem e falando sobre um outro homem. Mudou sua vida. Ela logo
correu para contar para todos as maravilhas que ele fez por ela e que poderia fazer por toda aquela cidade, assim como fez. Em Romanos 8,14 diz o seguinte. Romanos 8,14 nos fala o seguinte: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos, porque vocês não receberam espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizado, com medo, mas receberam espírito de adoção, por meio do qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito confirma no nosso espírito que somos filhos de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu com aquela mulher. Ao ter um encontro genuíno, verdadeiro, ela recebeu esse espírito de adoção. Ela mudou a sua vida, transformou de escravo da mentira, daquela situação vexatória que ela vivia. Sabe-se lá quanto tempo, sabe-se lá quantos anos, sabe-se lá em que condições a vida dela era tão amarga, tão doída. Ela largou, ela deixou esse cântaro para trás, ela largou aquela dor, aquele sofrimento e avançou. Foi viver o propósito do Senhor com uma identidade transformada e com a autoestima elevada de uma missionária poderosa, influente, operadora, ministra da palavra. Que poderoso, né? Muito poderoso. E Efésios também. Efésios diz o seguinte. Efésios 4, 22, 23 e 24 nos diz o seguinte: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza. Foi exatamente o que ela fez. Ela largou o cântaro para trás e foi viver a nova identidade, a nova natureza que o Senhor colocou nela, que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e se revestir de toda a natureza criada segundo Deus, em sua justiça e retidão. Procedemos na verdade. Quando ela teve aquele encontro genuíno, verdadeiro com Jesus, ela foi liberta pela verdade, porque Jesus é o caminho e a verdade. Ao ter aquele encontro, mais uma vez, ela largou todo o seu passado, ela largou toda aquela dor, todo aquele sofrimento, toda aquela angústia, porque viver debaixo do jugo do pecado é isso, é viver com dor, é viver com sofrimento, como falamos semanas atrás. O pecado, ele é macio aos nossos lábios, assim como diz o Provérbios, é macio aos nossos lábios. Inicialmente, quando você prova do pecado, traz alegria, traz prazer, mas é tão rápido, tão momentâneo, que em meio a esse prazer, em meio a essa alegria, logo vem as lágrimas, logo vem a dor, as dores. Provérbios fala que o pecado é como se fosse algo saboroso na sua boca, mas que quando chega ao seu estômago, já chega te destruindo, já chega acabando com sua vida. Esse é o pecado. Aparentemente parece algo bom, no princípio parece algo bom, mas envenena tanto a sua alma, envenena tanto a sua vida, que e mesmo em meio a sorrisos, falsos sorrisos que você parece estar gostando, estar curtindo aquilo, mas existe uma dor, existe uma angústia, existe uma depressão, existe uma tristeza, existe uma falta de identidade. O espírito que habita dentro de você, ele se contorce, ele se remoela dentro de tristeza, de angústia. Por isso que você vê muitas pessoas têm aparentemente tudo que o dinheiro pode comprar, obviamente. Aparentemente tem tudo, mas não tem paz, não tem alegria, não tem completude. Pode ter muito em alguma área, mas não tem o necessário em todas as áreas. Tem áreas que são totalmente deficitárias, tem áreas que não tem a presença do Senhor. Onde não tem a presença do Espírito Santo, não tem alegria. A presença do Espírito Santo é que nos traz alegria, nos traz felicidade. Somente cheios do Espírito que somos completamente felizes. Nós não dependemos de circunstância, de relacionamentos, de pessoas, de dinheiro, de patrimônio para ser feliz. Nós dependemos única e exclusivamente do doce, amado Espírito Santo. E foi isso que essa mulher reconheceu. Quando ela entendeu que ela teve um encontro com Jesus, ela largou tudo, ela largou o cântaro. Não quis mais saber daquele cântaro, não quis mais saber daquela vida. Aquele cântaro, aquele poço representava dor, sofrimento, angústia, frustrações.
mágoa, sofrimento, e ela simplesmente largou tudo para trás, jogou aquele cântaro no chão e foi viver o propósito, foi viver a sua verdadeira identidade, com a autoestima lá em cima, como filha, como mulher amada, como mulher aceitada por Jesus. Eu imagino Jesus falando com ela, sentada ali, encostada naquele poço, falando com ela, olhando nos olhos dela, dando atenção, falando com ela com dignidade, falando com ela em amor, em carinho. Você imagina como que ela não saiu dali eufórica, cheia de alegria, cheia de felicidade, a ponto de conquistar toda aquela cidade, e a ponto das pessoas falarem, não é pelo que você falou, mas nós vimos, nós sentimos a presença dele, nós também encontramos com Jesus. Que seja assim na sua vida, que você tenha um encontro com Jesus, que você largue o seu cântaro. Qual é o seu cântaro hoje? Qual o seu cântaro que você precisa largar? Joga no chão, vira as costas, não olha para trás, deixa isso para trás, porque você hoje tem um encontro marcado com Jesus, e esse encontro muda, transforma, restaura, revigora a sua vida, faz tudo novo, porque todas as coisas se fazem nova quando você encontra genuinamente Jesus Cristo. Amém? Fica com Jesus, fica com essa palavra, fica com esse amor, com esse cuidado, com esse zelo. Sente-se na sua casa, coloca uma cadeira para Jesus. Senhor, eu quero ter um encontro genuíno, verdadeiro com o Senhor. Eu não quero mais pegar água no poço, eu não quero mais carregar esse cântaro, eu não quero mais ir no poço a meio-dia. Eu quero ter um encontro com o Senhor todos os dias, no mesmo lugar, na mesma presença, que é o meu coração. O Senhor tem liberdade. Tira tudo que não é teu, coloca um novo de Deus na minha vida, na sua vida. Amém? Fica com Jesus, um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da graça, do favor, da presença, da misericórdia e principalmente da alegria que somente o Espírito Santo pode nos dar. Amém? Fica com Jesus.